produto e o serviço. Né? É importante que tenha um produto e serviço que impacte a vida econômica, não tenha dúvida. Mas, por outro lado, nós temos que promover também o avanço e o acompanhamento, né, do conhecimento técnico-científico em nível internacional, para que você possa, inclusive, se modernizar e assim por diante, continuar produzindo, cumprindo a sua missão. Porque se você se fixar só nessa componente, em alguns anos você está fora, porque o mundo avançou tanto que você está só com coisas obsoletas. Isso vale para a indústria também, de uma maneira geral. Né, então, eu acho que esse é um ponto importante a ser tocado, né, nessa questão da discussão aí do financiamento, né, dos institutos de pesquisa e da pesquisa no país, e também do que se espera desse Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Né? Muito bem. Então, isso aqui, eu acho que isso aqui eu tinha mais coisa para falar aqui. Bom, do Programa Ensino Brasileiro, vamos entrar agora no Programa Ensino Brasileiro, que é o que eu prometi que viria fazer aqui. Né? Só um minuto, por favor. Aqui. Bom, o INPE, Programa Espacial, também acho que vale um comentário aqui. Né? O Programa Nacional... Bom, meu tempo aqui, vocês vão ter que me dizer depois como é que, senão eu vou entrar no... o Programa Espacial Brasileiro, né, ele é um programa nacional, e como todo programa nacional, ele tem uma lei, né, que institui o programa. Depois tem um conselho, quer dizer, uma comissão interministerial, né, que faz um planejamento, né, de atividades para essa área. E depois tem um órgão executivo que trata da implementação dessas atividades, desse planejamento. Então, o Programa Espacial Brasileiro, ele tem a lei, né, que é o PNDI, né, é a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais. Tem o Conselho Superior da Agência Espacial Brasileira, né, que tem a representação aí de 18 ministérios, tem a sociedade civil, também tem a academia, tem a indústria, né, que fixa, né, os programas nacionais aí da área espacial, os projetos, vamos dizer assim, né, nacionais, e tem o órgão executivo, que é a Agência Espacial Brasileira. Nós somos um órgão executor, né, que juntamente com o Comando da Aeronáutica, né, na Defesa, né, e o INPE aqui, a Comando da Aeronáutica mais na parte de bases e lançadores, né, e veículos lançadores, e nós, o Instituto, o INPE, mais na parte de satélites, cargas úteis e outros sistemas correlatos. Então, isso aqui é mais ou menos a estrutura do programa espacial. Tá, eu acho que isso aqui daí concluiria mais ou menos essa apresentação. Posso sair dela, né, falando um pouco sobre o INPE, e poderíamos agora entrar no programa Ensino Brasileiro, então. Show. Bom, isso aqui que eu já comentei anteriormente, né, é histórico dos nossos satélites, né, o que nós já produzimos e lançamos, né, com algumas falhas. Né. Nós produzimos o SCD-1, que é o coleta de dados 1, que é aquele que eu falei para vocês anteriormente, que operou em órbita, até hoje ele está ainda operando em órbita. O SCD-2A, ele foi perdido no lançamento, num teste do veículo lançador. O SCD-2 está operando em órbita ainda, né, foi lançado lá em 98. O CiberZoom foi lançado em 99 e operou, né, com sucesso até 2003. Isso aqui esse satélite também ele foi um carona no lançamento do CiberZoom e que não operou em órbita também. Teve algum problema daqueles que eu falei para vocês, que alguma coisa não funcionou nele. A gente tem boas hipóteses sobre o que não funcionou. É um satélite científico, né? Esse aqui foi perdido num outro teste do lançador. O CIBERS 2, ele operou durante 6 anos em órbita, e ele operou até 2009. E o CIBERS 2B, ele operou até 2010. Então, hoje, nós estamos somente com 2 satélites em órbita e estamos tentando colocar o CIBERS 3 em órbita. Né? Estamos sem satélite de sensoramento remoto hoje em órbita, pela primeira vez em muitos anos. Aqui eu botei só de uma forma esquemática, né? Como é que está essa situação dos satélites. Né? Quer dizer, esse aqui operou por 4 anos, esse por 6 anos, esse aqui por 2 anos e meio, mais ou menos. E aqui nós temos um gap. Que nós temos desde 2010, né, estamos sem satélite de sensoramento remoto. Compramos imagens hoje do exterior. Esse é um outro ponto que tem que ser falado, que quer dizer, o satélite em órbita ele tem uma vida, né, quanto maior a complexidade do satélite, aí tem uma relação de custo também e vida. Né, então você tem que ter um balanceamento aí de quanto que você quer pagar, qual é o custo que você tem, a verba que você tem para botar um satélite e qual é a vida dele em órbita. Né. Os satélites que nós produzimos com a China têm sido produzidos com 2 anos de vida de projeto, vida útil de projeto. E eles têm operado, né, por 4 anos, 6 anos, como são vistos, 2 anos e meio, e produzido imagens nesse período. Então, o acervo de imagens está todo ele gravado, né, e está disponível aí no país, até no INPE. Se você entrar no INPE, você pode acessar todas as imagens que foram geradas por esses satélites da série CIBERS, né, e ter acesso a qualquer uma dessas imagens.
Formou-se um gap aqui porque nós tínhamos uma previsão de lançar o Cibers 3 em 2009 e hoje nós estamos aqui com 3 anos, basicamente, de atraso. Atraso naquele sentido que eu estou dizendo para vocês, né, que são dificuldades da fabricação de satélites. Uma das dificuldades principais que nós encontramos nessa nova fase do sino brasileiro foi o embargo, né, de componentes, a compra de componentes para uso no espacial, né, que tem países que eles colocam componentes para uso no espacial, faz parte da lista de munições, né, quer dizer, eles dependem de aprovações explícitas do Departamento de Estado, e tem uma lei americana, né, que é a International Traffic in Arms Regulations, né, ITAR, que ela coíbe a venda de componentes americanos, né, para uso em satélites que serão lançados em cooperação com a China ou lançados por lançadores chineses, né. Então, isso foi algo que judiou bastante desse nosso programa aqui. Então, estamos tentando aí várias soluções, né, que ao longo dos anos aí para você, digamos assim, fugir, não é fugir do embargo, mas, digamos assim, soluções alternativas ao embargo, né. Então, essa é a situação que nós temos aqui. O Cibers 4 está previsto para ser lançado 2 anos depois do Cibers 3. Bom, aqui o breve histórico agora do programa, né. Esse programa foi instituído, né, lá em 1988, né, quando ainda a China era um país muito diferente do que ela é hoje, né, e a sua presença internacional também era muito diferente. Nós estamos lá na época ainda da aproximação, né, do Ocidente com a China, ainda, né, veio dos anos 70, que começou nos anos 70, uma certa distensão, né, mas o Brasil foi um dos primeiros países a firmar uma cooperação, né, tecnológica com a China naquele período, né, nesse período da distensão que começa lá nos anos 70. Então, nós temos um primeiro protocolo, né, para cooperação aí na área espacial aprovado lá em 88, mas o acordo quadro, né, que dá base para essa cooperação, o acordo quadro é um acordo de alto nível, né, formado um acordo entre 2 países, né, que colocam facilidades legais, né, para que você possa cooperar numa dada área, né, para uma dada finalidade, né. Então, você tem facilidades legais com relação à imigração, com relação à alfândega e assim por diante, né, para permitir a cooperação. Esse acordo quadro entre o Brasil e a China foi firmado em 94. Né? Os protocolos de intenções começaram lá em 88. Mas já em 88, nós já tivemos as primeiras missões da China ao Brasil e do Brasil à China, né, para começar a fazer o projeto, né, começar a desenhar um projeto da primeira fase do programa, né, que foi os satélites Cibers 1 e Cibers 2, que nós falamos anteriormente. Muito bem. Aqui nós temos 3 níveis, então, da cooperação, né? Nós temos a cooperação que envolve os governos, né, 4 níveis, né, podemos chamar assim, o acordo quadro entre países, né? Depois tem o acordo entre os ministérios, as contrapartes, vamos dizer assim, ministeriais, né, que no Brasil foi o MCTI, era o MCT da época, o MCTI hoje, né? E no lado era a COSTIND, né, que é um ministério, um superministério chinês, né, chamado ali Commission for Science, Technology and Industry for Defense, que seria um ministério, né, da ciência e tecnologia e indústria para a defesa nacional. Era dentro desse ministério que se situava o programa espacial chinês. E também, no nível das agências, né, no caso aqui, então, a EB, que foi criada também em 94, e a CNSA, né, que é a China National Space Administration, né, e depois os executores. As contrapartes executoras, né, que no caso aqui são o INPE e a CAST, né, que é a China's Academy of Space Technology, que é a contraparte do INPE, então, nesse projeto de desenvolvimento. Então, a gente pode ver que nós temos 4 níveis, né, de trabalho, e isso é uma coisa extremamente importante no relacionamento com a China. Eles são muito hierárquicos, né, e cada nível você tem digamos assim, o cuidado que você tem que ter, né, no relacionamento com a China é sempre você saber qual é a sua contraparte, esgotar assim, esse programa, eu diria assim, que um dos grandes fatores de sucesso do programa foi o fato que os vários problemas que nós tivemos no desenvolvimento sempre ficaram confinados aos executores, né? Pouca coisa subiu para esses níveis superiores, né? Então, isso foi fundamental, né, para o sucesso. A gente conseguiu, porque o lado chinês também ele tem essa consciência de que é extremamente importante que você tenha um problema, você vá até o limite para você resolver ele na tua esfera, né? Só depois que tu vai permitir que isso suba para uma esfera superior. Então, não é que o primeiro problema já vão tocar para cima, não. Eles têm uma postura, nós vamos sentar e nós vamos resolver. E nós, do lado brasileiro, também, eu acho que tem essa característica, isso foi uma coisa extremamente importante aí para o sucesso do programa. Então, o entendimento, né, dos níveis de relacionamento, que se você começar, por exemplo,
o INPE chegar aqui e começar a escrever para a Agência Espacial Chinesa ou para o Ministério Chinês, isso seria uma falta grave, vamos dizer assim, na cooperação internacional. Poderia até aniquilar a cooperação internacional, né? Quer dizer, o INPE ele se relaciona com a CAST aqui, né, nesse nível, aqui tudo bem. Agora, se você quiser se relacionar com a Chinese Academy of Space Technology, você vai se relacionar via EB. E com o Ministério, então, mais acima, e governo mais acima. Então, isso é uma coisa, você não atravessa hierarquias, vamos dizer assim, né? Então, isso é um fator importante, então, dessa cooperação internacional com a China. Bom, o objetivo do primeiro acordo, né, ele previa a construção de 2 satélites, que é o CIBERS 1 e 2, né, o lançamento dos 2 satélites, a operação em órbita desses satélites, o uso conjunto das imagens, a divisão de custos firmada foi 30% Brasil, 70% China, e os lançamentos eram feitos a partir da China, que tinha capacitação para lançamento de satélites, né. Essa divisão de custos, ela mais ou menos se refletia no hardware também, né. Então, nós pegamos o satélite, dividimos o satélite em vários subsistemas, né. 30% do custo, vamos dizer, do satélite, os subsistemas correspondentes ficou sob responsabilidade brasileira, os outros 70% sob responsabilidade chinesa. Depois eu vou mostrar o que seria a parte de cada lado, né? E aqui, aquilo que o Brasil, né, também tem um outro ponto que não está escrito aqui, né, mas aquilo que o Brasil, na sua parte, né, ele não teria condições de desenvolver no país, existia uma cláusula, e vice-versa também do lado chinês, né, uma cláusula de que nós buscaríamos sempre subcontratar isso da outra parte, né? Então, se eu tivesse dentro dos subsistemas brasileiros algum equipamento que eu não fosse desenvolver no Brasil, a preferência seria que eu comprasse, eu fizesse o desenvolvimento desse equipamento usando a contraparte. E aí a China, tem vários subcontratos que foram firmados aqui entre os 2 países, dentro a China subcontratou, por exemplo, hardware de computadores, né, do lado brasileiro, e nós subcontratamos células solares, por exemplo, que nós não tínhamos no país, lamínulas de cobertura dessas células solares, interconectores também. Esse é um exemplo, por exemplo, de subcontratos que ocorreram aqui, né? Suprimento de energia era a responsabilidade brasileira e a parte de controle de altitude de órbita chinesa, né? Mas os computadores fomos nós que produzimos, boa parte do hardware computacional, e eles produziram células solares, por exemplo, em cover glass, para o lado brasileiro. Aqui está o exemplo. Mecanismos também de abertura do painel foram chineses. E sempre buscando um equilíbrio, né, dentro desses subcontratos. Bom, a missão, né, era uma missão de sensoramento remoto, né, com câmeras e com transponder de coleta de dados, para a operação daquele sistema de coleta de dados brasileiro que eu comentei anteriormente. Aqui a órbita, né, a órbita baixa, né, da ordem de 700 quilômetros, né, com revisita de 26 dias. Né. Os principais aqui, características do satélite, né, estão listadas aqui. Acho que, bom, é uma plataforma aí da ordem de 1,5 toneladas, né, 1.500 watts também de potência, né, e ela tem 2 módulos, né, um módulo de serviço e um módulo esse aqui é o módulo de carga útil e esse aqui é o módulo de serviço, né, e com um painel solar desse tipo aqui, né, de uma asa, uma única asa, como se chama, né. Aqui está uma descrição do satélite, aqui estão os instrumentos, né? Essa aqui é uma câmera, a principal câmera que tinha no satélite, uma câmera brasileira que estava aqui, 2 câmeras são chinesas e uma câmera brasileira. Depois eu vou mostrar a composição, né, das bandas espectrais dessas câmeras, né? Aqui tem o módulo de serviço, chamado também módulo de carga útil, né? Quer dizer, só mostrando, está aqui o módulo de serviço e esse aqui é o módulo de carga útil. Esse é o de serviço, esse de carga útil. Você monta os 2 módulos, né, para te dar essa configuração aqui. Aqui são partes dos testes que foram realizados, né, tanto no Brasil e na China, né, do sistema, mas eu não vou entrar tanto aqui. Bom, aqui as responsabilidades. Estrutura era brasileira, né, controle térmico era chinês, controle de órbita e atitude, como eu comentei anteriormente, era chinês, suprimento de energia, né, é brasileiro, supervisão de bordo chinês, e telecomunicações de serviço, Brasil e China. Quer dizer, a telecomunicação de serviço principal é brasileira aqui. Tá? Então, isso aqui foi, a parte de telemetria e telecomunicações foi brasileira, o serviço, a parte chinesa foi uma coisa redundante, que estava aqui, por isso que nós está entrando aqui como China também, a responsabilidade, mas era um sistema redundante. E a parte de supervisão de bordo chinesa são os computadores, né, para supervisão de bordo e para controle de atitude e órbita. Né? Tá? Então, está aqui. As câmeras, né? Então, as principais câmeras, tem uma câmera CCD, depois eu vou mostrar as características dessa câmera chinesa. A câmera
infravermelho, para obter imagens do infravermelho também chinesa, uma câmera, né, de grande angular, chamada aqui Wide Field imaginador, né, de largo campo, né, esse WFI foi brasileiro. Opa, foi o horário, né? Eu estou sabendo. Eu acho que eu me passei aqui falando do INPE. Eu vou tentar fechar aqui rapidinho, então. Tá bom. Tem esse problema que eu acabo falando demais. Falei muito do INPE aqui, né? E aí faltou foco aqui para... Tá ok. Bom, o controle foi duplo, né, entre Brasil e China. Aqui eu tenho, então, a configuração, né, dos sensores, que depois eu posso dizer as bandas que estão aqui, né, tem na apresentação. Acho que daí eu proporia o seguinte, depois fica a distribuição da apresentação, né? Ótimo. Vou deixar disponível a apresentação que ela possa ser distribuída a todos os presentes. E podem fazer perguntas e encaminhar as perguntas lá ao lado do INPE também. Tá? Bom, aqui tem dados todos, né, sobre integração e teste, sobre os lançamentos, né, os resultados da missão. Depois do segundo satélite também, o lançamento, o local na China onde ocorrem os lançamentos também, que eu comentaria algo aqui, o Cibers 2. Isso aqui é muita foto que tem aqui sobre os trabalhos que foram feitos. Né? Aqui imagens que foram obtidas, né, que vem as imagens já obtidas pelo satélite. Né? Isso aqui é sobre São Paulo, aqui sobre a China, aqui também sobre a China. Isso aqui são nas regiões aqui do interior de Minas Gerais, isso aqui com tratamento de imagem, né, principalmente aquelas irrigações que você coloca, né, um pivô central que vai irrigando naturalmente, por isso que você vê esse padrão de irrigação circular, né? Isso aqui é lá da represa Sobradinho, né, que tem lá no norte. Aqui o delta do rio Parnaíba, também que dá para ver bem. Pradópolis, aqui no interior, então a parte de agricultura, né? Isso aqui é Macapá, do Brasil, então água e terra e etc. Mato Grosso, aqui também. Bom, aqui com algumas aplicações que poderia ser comentado, mas vamos rápido. O Cibers 2 também funcionou bem, aqui no órbitas, lançamento. O 2B. O 2B foi o primeiro satélite, né? Eu ia falar um pouco da racionalha, do porquê que teve esse 2B, depois aqui também. Mas acho que não vem ao caso aqui, né? Isso aqui é aquilo que eu já tinha comentado anteriormente. Mas a divisão de trabalho também do 2B foi 70% China, 30% Brasil. Foi integrado integralmente no Brasil. Aqui estão as facilidades daquele laboratório de integração e testes que eu mostrei anteriormente. Aqui são as bandas espectrais, né, das câmeras, né, que voaram nesse satélite. E pela primeira vez voou uma câmera de alta resolução, né, com 2,5 metros de resolução. Essa foi a primeira câmera de alta resolução que nós tivemos voando sobre o território brasileiro, né, numa missão que está aqui. Né. Aqui estão as bandas espectrais, integração e teste do INPE, etc. Tal. E aqui tem imagens, então. Né? Nós temos aqui imagem de Guarulhos, né? Que foram obtidas pela câmera de alta resolução, lá com 700 quilômetros de altitude. Né? Aqui outras aplicações, que dá para ver degradação de florestas, cortes, etc. Né? Nessas resoluções. Aqui são acidentes que ocorreram na China, né? Com terremotos e inundações que ocorreram, então só mostrando, né, a importância dos satélites para a parte de desastres naturais. Né? Aqui outro exemplo semelhante. E o Cibers 3 e 4, depois falaria um pouco das bandas. O Cibers 3 e 4, então, tem 4 câmeras, né, são muito mais sofisticadas, né, que a do 1 e do 2 e do 2B, né, e que é o próximo satélite, então, que nós estamos estamos prontos aí nos próximos meses a lançar. Né. Mas tá bom, gente, aqui eu vou... deixa eu ver. Bom, sobre a plataforma, teria que comentar alguma coisa sobre a parte técnica. E a política industrial, então, que eu acho que é o único ponto que eu queria comentar mais aqui, talvez, né? É que foram feitas, então, contratações industriais no Brasil, né, feitas principalmente em 2004 e 2005, e o total aqui está a composição, né, da base industrial. O Cibers 3 e 4 ele foi assinado em 2002, e em 2004 e 2005 nós contratamos toda a parte brasileira em indústrias nacionais. Todas as indústrias que estão aí são indústrias nacionais, foram investimentos na época da ordem de 300 milhões de reais, né, na indústria nacional, que gerou aí nesses 8 anos empregos diretos. Né, nós estamos fazendo hoje um balanço, inclusive, né, dos resultados dessa política industrial em todo o programa. Né. Então ele gerou empregos diretos, gerou novas tecnologias, gerou aprendizagem industrial, e esse é um ponto que teria que por si só falar daí numa outra possível apresentação sobre o programa da política industrial. Tá, ok? Aqui são as novas... Nós estaremos produzindo também imagens para o território africano. Temos uma cooperação, estender hoje, né, as tecnologias brasileiras, né, para acompanhamento do desflorestamento da Amazônia, né, para o território africano. Existe uma cooperação internacional montada, né, com grande apoio para que esses sistemas sejam utilizados na África. E também temos hoje várias estações
e instalação na África para recepção das imagens CIBERS, que passarão a receber as imagens dos 13 e 4 e serem utilizadas nesses programas de monitoramento, de desmatamento. Essa mesma tecnologia que nós utilizamos para acompanhar o desmatamento da Amazônia, né, e dar os alertas, né, para fiscalização, estão sendo passadas hoje para o território africano também, principalmente para a África Equatorial. Né? Bom, o futuro, isso aqui tem 5 e 6, tem outras propostas, 5 e 6 que a gente está pensando para o futuro, né? E aqui nós temos um centro de dados que ele tem 2 petabytes hoje de capacidade. Ele guarda todas as imagens da série Landsat, que foram adquiridas pelo Brasil desde 73, guarda todas as imagens de todos os satélites sino brasileiros, e nós temos imagens meteorológicas, imagens de outros satélites internacionais. Todas as imagens estão disponibilizadas ao usuário, quer dizer, qualquer um pode entrar lá, fazer o seu cadastro e escolher imagens desse banco de dados que estão disponíveis. Então, e que são imagens que podem ter aplicação profissional. Tá? Isso aqui era só uma explicação sobre o banco de dados, e mais ou menos aqui eu termino a apresentação. Então, excelente, me desculpando aqui pelo fato que eu me estendi um pouco demais aí na apresentação do Instituto, né? E acabou ainda faltando talvez um pouco de foco. Eu tinha que ter combinado o tempo primeiro. Não, mas o fato é que você vai ter que voltar. Mas, em nome do Grupo Brasil-China, eu agradeço profundamente, eu acho que foi muito interessante. Certamente nós teríamos várias questões, vários problemas aqui para conversar, mas, infelizmente, esse prédio fecha às 5h30. Mas eu quero agradecer sinceramente ao professor Perondi. Eu acho que nós tivemos uma boa visão do que é o programa de cooperação e, certamente, eu sei que a sua agenda é pesada, mas, se você tiver a oportunidade, nós convidaríamos novamente para vir, né, André? Bom, eu só também deixaria aqui, né, de público a todos os alunos e outras pessoas que estão aqui acompanhando, né, que fica o Instituto, né, está à disposição, né, para uma visita. Nós temos facilidade, né, para visitar esses laboratórios, principalmente a parte de integração e testes, né, e também para ter contato aí com todas essas áreas de atuação do Instituto e da parte aí de política industrial também. Está toda ela disponibilizada lá no Instituto. Né? Então, nos colocamos aí à disposição, inclusive para visitas e também para futuras, digamos, troca de informações. Aí, né? Fica o convite também para o Instituto de Estudos Avançados aqui, né, para uma muito visita, obrigada. Centro de Estudos Avançados, para uma visita e a apresentação também de uma palestra lá no INPE. Professor Pedro Paulo. Tá. Eu queria, em primeiro lugar, reafirmar o agradecimento ao professor Perondi. Creio que as duas partes da sua apresentação, primeiro, o contexto mais amplo para que pudéssemos entender a cooperação Brasil-China, acho que foi fundamental, acho que, no geral, foi muito bom. E, segundo, eu ia pedir uma coisa, que há um interesse muito grande por parte de todos, tanto alunos quanto os pesquisadores, professores aqui da universidade, em ter acesso a maiores informações. Então, eu queria saber se poderia disponibilizar talvez alguns slides e, eventualmente, até algum texto, algum artigo, alguma produção que eles pudessem acessar, ler, que nós tornaríamos disponíveis no nosso portal, no nosso site, no nosso centro. Okay. Perfeito, sim. Nós temos a página do INPE, inclusive, que tem www.impe.br, né, que tem muita informação, tem uma página específica daí sobre o programa Sino Brasileiro, mas, independente disso, eu teria seria uma grande satisfação, assim, para nós, né, do Instituto, que o centro aqui divulgasse também as atividades. Seria uma honra para nós também. Eu estaria disponibilizando esse material sem problema para o centro aqui. Porque, como há seguramente muitas informações lá, mas o senhor talvez pudesse fazer digamos assim, alguma coisa específica que achasse que desse uma visão geral. Porque, evidentemente, quem estiver mais interessado numa parte técnica, numa parte, digamos assim, administrativa, quer dizer, haverá lá seguramente uma série de aspectos. Se o senhor pudesse pegar uma coisa que desse uma visão geral, que conhece melhor do que nós poderíamos no nosso site de tal maneira que todos pudessem se aprofundar. Normalmente, os alunos, especialmente, essa garotada aqui, gosta de ler ou antes ou depois, para poder, inclusive, digerir
todas essas informações que foram passadas. Então, é nesse sentido. Mas eu agradeço muito. Ok, não, sem dúvida. Nós vamos disponibilizar assim, o material, né? Eu acho que a apresentação vou deixar também para vocês aqui, para distribuir. Nós temos texto escrito, né, com resumo do programa, também estaremos disponibilizando. Ótimo. E fica aí o convite até para vocês, que nós tenhamos, de todos aqui, né, para fazer uma visita ao Instituto, né, não sei, pode organizar a visita até, que ficaria mais fácil ainda para que nós aí conhecer, digamos, essa infraestrutura do Laboratório de Integração e Testes e aí outras informações, né, sobre o programa. E também, se possível, no futuro a gente poderia conversar sobre a política industrial, né, que eu acho que isso aqui demandaria um tempo maior. Né? Nós temos trabalho que vem sendo desenvolvido nessa área, mostrando a importância aí de que se contrate a indústria nacional para desenvolver sistemas e a nossa experiência nisso. Né? Ok? Excelente. Tá bom. Tá bom. Uma vez mais eu agradeço. Obrigado. Bom, hoje, então, nós terminamos os nossos trabalhos. Vocês acompanhem no site, então, do SEAV, que possivelmente ainda nós teremos mais uma ou duas palestras até o final do ano. E aguardamos esperançosamente ainda o lançamento do nosso livro até o final do ano. Então, vocês, por favor, fiquem em contato. Nós não temos nada agora já marcado, mas até o final do ano teremos ainda algumas atividades junto ao Grupo Brasil-China. Obrigada a presença de todos e até, então, qualquer dia. Obrigada.